Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta e falo isso porque quando o crente alienado adentrar aqui o canal, ele já entra sabendo, tem a ciência de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso, não só do livro bíblico que para ele é sagrado, que está mais para sangrento, mas, como falei, né, o sistema religioso engloba todas as milhares de religiões, milhares de livros sagrados e bilhões de deuses. E assim como os outros canais ateístas, batemos mais aqui na tecla do cristianismo, é pela razão de vivermos em um país, nascermos debaixo do jugo romano, do Deus romano criado pelo Império Romano, que é o mito de Jesus, o plágio, né? O filhote de pombo, plágio, a lei de Mitra, Horus, Dionísio e tantos outros, né? Apenas para conter a guerra judaica. Assim como também o livro Bíblia, Antigo Testamento, né? O Novo Testamento foi forjado ali, criado pelo Império Romano, e o Antigo Testamento ali também plagiado ali, né? O povo hebreu, aquele povo bárbaro, né? Um povo brutal, que o Deus deles expressa exatamente a cultura deles, uma cultura de um povo brutal, bárbaro, que invadia outras terras para matar, roubar e destruir, né? E é tanto que o Deus deles, denominado por eles próprios, é conhecido como o Senhor dos Exércitos, né? Eles criaram esse Deus, aquele povo bárbaro que vivia ali no deserto, pairando, né, como nômades, sem terra, e aí criam esse Deus, plagiam de outros deuses muito mais antigos. Porque assim, pessoal, existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses. Por quê? Eu costumo dizer que homens criam deuses e não deuses criam homens. Isso é fato, isso é a realidade, sabe? Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade, em toda a história da humanidade. E aí cada um pau-mandado que fica, eu vi um anjo ali, cria uma religião, aí outro vai, eu vi outro aqui, cria outra. E por aí vai. Diz que viu um Deus, diz que viu um anjo. E é sempre assim. Só se apresenta para um pau-mandado, outro aqui, outro acolá. Assim acontece até hoje dentro do sistema religioso, cristianismo, o protestantismo que se divide em milhares de denominações. Por quê? Porque o líder, quando o companheiro dele ali, o parceiro ali, está vendo que só o líder está enricando, a ovelha é alimentada com ilusão, né? E se satisfaz com isso, né? Então fica alimentada ali com ilusões e fica caladinha lá, enquanto que lá em cima do púlpito é onde a festa rola, sabe? É onde rola a grana, o poder de Deus se manifesta, apenas para o pastor. E aqueles que estão ali ao lado do pastor, muitas vezes cresce o olho e aí resolve abrir sua própria denominação, né? E é por isso que se dividem em tantas denominações, né? Começou se dividindo lá quando o Império Romano criou lá o mito Jesus, né? O filhote de pombo plagiado de Mitra, Horus, né? Histórias de deuses solares, tá? Nenhum deus real, deuses solares, mas eles plagiaram a história, criaram um tal de um Messias pacificador para conter a revolta dos judeus criado pelos imperadores romanos, né? Pois o Império Romano havia se expandido e tomado centenas de cidades, e agora precisava, né, de tanto extorquir de impostos, né? Precisava obrigar essas pessoas a aceitar o novo Deus criado pelo Império Romano, que é o Jesus Cristo, o filhote de pombo, o popstar da Galileia, né? Que você não sabe, mas quando nasce, né? Falamos mais aqui do cristianismo, pessoal. A razão é simples. Quando nascemos, já é passado de nossos avós, bisavós, tetravós, né, pentravós e por aí vai, né, essa geração toda ali que nunca jamais contestou o sistema religioso. Alguns contestavam aqui, outro ali. Você pode observar que foram punidos pelo sistema religioso, né, pela igreja, foram mortos, né, condenados como hereges, bruxos e por aí foram, né, foram mortos porque jamais ninguém contestou. E hoje o sistema religioso está pé da vida porque tem aí os ateus que estão batendo de frente com eles, sabe? Porque foram lá buscar na raiz da história e descobriram toda a farsa, toda a mentira. Né? O mito de Jesus Cristo, o mais novinho Deus aí, criado pelo Império Romano apenas para conter a guerra judaica, foi forjado o Novo Testamento nos concílios, né? E ali, a partir dali, dá-se início às cruzadas para obrigar as outras centenas de cidades que tinham seus próprios deuses, dominadas agora pelo Império Romano, a aceitarem o novo Deus, o Jesus Cristo, e obrigar ao fio da espada essas pessoas, né, a serem cristãs. Caso contrário, tudo, os bens todos eram tomados, terras, casas, que você tivesse, sabe? Papagaio, periquito, que você tivesse, o Império Romano tomava. E matava. Matava caso não aceitasse o mito de Jesus criado pelo Império Romano, não há como negar. Ele é apenas uma fantasia, né? Ali eles pegaram ali
diversos messias já existiam, né? Se dizendo messias, mas todos judeus, inclusive o próprio Jesus, se tivesse existido, seria judeu. E esses messias eram messias tal qual os judeus esperavam, que eram messias políticos, para libertar justamente os judeus do Império Romano. E por isso que não aceitaram o mito de Jesus, a fantasia criada pelos romanos, né? E por isso pagaram, né? Foram mortos, né? Então, pessoal, esse ser imaginário criado, assim como o Deus hebreu, criado pelo Abraão, aquele povo lá dos primórdios, né? Os deuses são forjados de acordo com a cultura que o cria. E existem deuses muito mais pacíficos do que o Deus hebreu, que para mim, em toda a história da humanidade, é o que deu origem às 3 piores religiões, as mais perversas. Que em nome deste Deus, denominado por eles, como falei, Senhor dos Exércitos, agora tinha um pretexto para invadir outras terras, matar, roubar e destruir. Aí vem o crente, na sua ilusão religiosa, né, que foi pregado a ele desde pequenininho, ele é mergulhado em uma banheira, dá ali um choque térmico no cérebro do pobre do crente e queima os neurônios, né? E ao queimar os neurônios, sobra espaço para fantasias. E aí vem inúmeras fantasias, como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumentos que falam, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. Olha, uma infinidade de fantasias, tal qual a fantasia do mito de Jesus, né? Nascido de uma virgem que era casada, a Virgem Mary, que era casada, né? Inclusive, um dos plágios do mito vem lá de Horus do Egito, e cuja mãe Isis Mary, também Isis Maria, virgem, deu à luz ali ao Horus, que, né, fazia peripécias, foi morto, né, ressuscitou, tá, e por aí vai a mesma história, que eles plagiaram de deuses como Mitra também, né? O cristianismo tem muito do mitraísmo, e por aí vai, pessoal. Então esse povo aí hebreu cria agora um Deus que, tendo criado tudo e todos, agora escolhe esse povo, né, uma acepção de pessoas desde o começo, para invadir outras terras, para matar, roubar, destruir, pilhar e levar as criancinhas como escravas sexuais. E logo quando abusasse dessas criancinhas, eles podiam dispensar, porque o Deus todo-poderoso e bondoso, arrogado pelo crente, logo vai lhe dar outra terra para eles invadir. E foram muitas invasões, segundo as historinhas bíblicas, né? Inclusive historinhas perversas, né? A Bíblia, arrogada pelo crente como sendo, né, a inerrante palavra de Deus, repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, também é um manual de perversidade instigador, de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. Tudo isso dentro do livro Bíblia, e o crente, sem querer, principalmente o crente, sabe? O crente protestante evangélico, sabe? Que ele tá ali, eu só não vou dizer que ele é sabe, comparativo a um Estado Islâmico, porque lá eles, seguindo as normas da religião islâmica, né, como falei, descendente do mesmo Deus de Abraão, né, deu origem às 3 grandes religiões. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e todos fazem a mesma coisa, e o Islã ainda faz até hoje, porque os governos são teocratas, tal qual o Brasil quer se tornar, só com uma teocracia cristã. Mas o crente, ele é, né, radical, É tanto que ele fica furioso aqui, quando entra aqui nos canais aqui ateístas, né, vê o ateu contestando o livro Bíblia, que para ele é sagrado, né? A Bíblia do crente parece mais uma lona de circo. É ali quando você abre, é toda cheia de, né, canetas hidracocoloridas, parafraseada ali, marcado os textos, é a trilha por onde a ovelha deve seguir no pasto. Afora daquela trilha, ele não pode nem perguntar, porque perguntar para ele, na cabeça dele, é pecado. Mas sabendo ele, né, sem saber ele, que o pastor não tem respostas. E o que tem, sabe que é mentira, né? Sabe que é farsa. Então tudo isso, toda essa farsa aí, está dentro do livro adorado pelo crente, está dentro da religião impregnada na cabeça do crente. E ele é intolerante e não percebe. E aí causa muita divisão, briga, racha, perseguições, sabe, contra outras pessoas que discordam, né? Como eu falei, entra dentro dos canais ateístas, assiste o vídeo até o final, por isso que eu aviso no começo que é um canal ateísta. Então assiste o vídeo até o final, apenas para no final vir, né, tecer seu comentário ali com maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, né? Não tem argumentos. A única coisa que tem para o crente, o que resta é a falácia. A falácia é vencida pela lógica e a razão. Hoje vou falar, pessoal, sobre Bíblia, lendas e fantasias. E vou começar pela Gênesis, tá? Vamos dar uma olhada aqui
nessas fantasias da Gênesis. Um mito é uma narrativa de caráter simbólico que tenta explicar a realidade. Na cultura das civilizações antigas, encontramos inúmeros relatos que procuram explicar os fenômenos naturais e as origens do mundo e do homem, por meio de deuses, semideuses e juntamente com seus heróis, todos criados por homens. Falei, homens criam deuses, né? Muitas dessas civilizações organizaram os tais relatos formando uma mitologia, né? O mito forma uma mitologia e logo após, ao longo do tempo, se torna uma lenda, né? A lenda que é o mito de Jesus, né? Que jamais existiu nas páginas da história. Então a mitologia, vamos ver, por exemplo, quantas mitologias, né, existem na humanidade. Toda civilização tem sua mitologia, até a brasileira tem a dela, né? Então vamos lá. Mitologias, por exemplo, como a grega, a romana, a hindu, a nórdica, a suméria, a persa, né? A brasileira e muitas outras. Toda civilização cria sua mitologia. A mitologia é o quê? Né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma mitologia brasileira, a mula sem cabeça, Saci Pererê e por aí vai. Isso é mitologia. São fatos, não é real. Agora, ao longo do tempo contado ali, né, se torna uma lenda, uma mitologia, tá? Inclusive, pessoal, tá muito na moda aí o pessoal comentar sobre tal de originais, né? Os originais, tal, os códices, né? Ah, nós temos os originais. Olha, pouco importa para mim essa questão de original. A original do grego, original dos códices, né? Porque isso, porque aquilo, porque o original para mim só é o original da mentira. O fato de aparecer códices dizendo que é original, que porque aquela escrita ali existiu muito mais antiga, aí isso prova a existência de Deus? Coisa nenhuma. Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. É aquilo que eu estou falando. E até hoje não se apresenta. Por que um pedaço de papel mais antigo iria provar a existência de algum Deus? Assim, os hindus podem também alegar que tem os originais dos Vedas e por isso os deuses hindus existem. Então não tem, olha, não adianta você ir buscar lá no fundo do baú, né? Ah, tem o original lá dos códices e agora prova que Jesus existe. Primeiro que nos originais lá, encontrados lá no Mar Morto, não mencionam o tal do mito de Jesus. Não mencionam em nenhum dos códices, tá? É criação romana. E tampouco a existência de Deus algum, sabe? Isso não vai provar nada. Para mim não muda nada. Pegar papel original, ou tanto faz cópia original, o fato é que, na realidade, fora da Bíblia, pode-se usar até os originais da Bíblia, pode-se usar a Bíblia para desmascarar a própria Bíblia. Aí eu concordo. Desmascarar a própria Bíblia. Agora, crente querer dizer que lá nos originais, porque tem o original da Bíblia, isso prova a existência desses personagens bíblicos, mas não prova de maneira nenhuma, sabe? Mas não prova mesmo. Então, pessoal, só queria deixar esse relato aqui sobre originais de códices, de Vulgata, de Septuaginta, essa porcaria toda, tudo criação do ser humano, porque, repito, o Deus bíblico, tendo criado o universo, jamais deu uma cibalena a esse povo dele. Nunca criou um remédio para esse povo dele. Aí vem a humanidade milhares de anos depois, aí cria-se a ciência, o homem vai lá e estuda dia e noite, né? Pesquisa, estuda, né? Deixa de geração em geração aqueles estudos para que se aprimore. E aí quando chega o crente que adoece, né? Não corre para a igreja de madrugada não, porque Deus, a casa do pai está fechada. Na realidade, o pai está com um bolso cheio de dinheiro em casa, no ar-condicionado ou então numa pizzaria com a irmãzinha, né? Porque eles pegam as irmãzinhas das igrejas. Com o dinheiro do otário do dizimista. Foi ali dar o seu suor, 10% do seu suor. Eita, que na realidade era alimento, né? Para aquele povo lá, aquela tribo de Israel, né? Era tribo, as tribos criam os seus deuses, né? Se você pegar aqui a Amazônia aqui, tinha várias tribos indígenas, inclusive o branco foi que chegou aqui de navio, Deus trazido de navio, deram Bíblia, mataram os índios, tomaram as terras e empurraram Bíblia neles. Mas aí cada tribo daquela tinha seus próprios deuses. Tinham seus próprios deuses. Cada tribo, assim a tribo de Israel, criou o Deus deles. O Elohim, o Adonai, mais adiante se torna monoteísta, com Moisés, né? Porque o Deus bíblico, na realidade, é politeísta, o de Abraão. O Elohim, o Adonai, quando você pega na tradução, é mais que um. Inclusive a própria Gênesis,
quando você lê lá no começo, diz, façamos o homem a nossa imagem. Então, façamos, não estava só, a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem dos que estavam ali, com o tal Deus, né? Então, não era um Deus único, e sim vários, né? Então, pessoal, só para explicar essa questão aí, que está muito comentada aí agora, sobre originais. Então, original não significa nada para mim, sabe? Hebraico, grego, não sei o que, significa uma coisa. Prove que jumento fala fora das igrejas, né? Prove que zumbis andam sem a Bíblia debaixo do braço. Faça acontecer os milagres do mito de Jesus. Saia de dentro da igreja, só acontece dentro das igrejas os milagres. Hospital de câncer ali, hospital de trauma ali, mais nada. Sabe? As coisas só acontecem no mundo mágico, que é um mundo dentro da religião, é um mundo mágico. Sabe? Um mundo que o crente vive, um mundo de ilusões. Tudo mentira, tudo farsa. Eu tenho plena certeza que isso está próximo de se acabar, sabe? Muito embora eles vão entrar em desespero e vão perseguir mesmo, né, a ferro e fogo os ateus. Pode esperar, pessoal. À medida que um mito vai sendo repassado oralmente, de gerações em gerações, sofre alterações, ganhando contornos épicos e se transformando em uma lenda. Uma lenda. De caráter fanático e fictício, fantástico e fictício, as lendas combinam fatos reais com fatos irreais e fantasiosos, que são meramente produtos da imaginação humana, né? Eu fiz um vídeo antes, né, que eu falo justamente isso, que talvez os deuses tenham sido criações de drogados, sabe? Porque só quem vê esses seres imaginários são os líderes religiosos que estão ali usando ali de alguma substância ali, né, para ir a esse mundo espiritual, sabe? E só eles escutam, só eles veem esses deuses, esses anjos, né? Como toda civilização antiga, os hebreus também criaram seus mitos e lendas sobre a origem do mundo e do homem. Estes relatos estão no primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis. Como toda mitologia lendária, estes relatos estão cheios de contradições, erros, alegorias, fantasias, incoerências e exageros. Em Gênesis capítulo 2, 17, Deus alerta a Adão que caso ele coma do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele morreria imediatamente. Então aqui em Gênesis capítulo 2, 17, Deus afirma que se o Adão ou a Eva comer do fruto da árvore do conhecimento, morreria imediatamente. Vocês vão ver aqui que não é bem assim, sabe? Quando eles criam as fantasias de a lenda dele, não percebem as falhas. Diz em Gênesis capítulo 2, 17, porque no dia, aí fala, no dia, né, em que dela comeres, certamente morrerás. Então seria naquele dia, certo? No entanto, o próprio relato bíblico diz que Adão morreu com 930 anos. Então a Bíblia mentiu, Deus mentiu, né? Veja só, Gênesis capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Como assim, Deus? Né? Se o próprio Deus aqui diz que no dia que comeres do fruto, morrerás. Certamente morrerás, afirmando. Só que aqui vem Gênesis capítulo 5, 5, que diz que Adão morreu com 930 anos. Logo, ele comeu do fruto e não morreu. Certo? Logo, Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido. Agora, o sistema religioso, né, ele quer manter as pessoas dentro dele. Eles vivem disso. Eles não vão querer jamais que alguém se liberte, né, do casulo, das algemas religiosas, porque eles vivem disso, né? Hoje, no Brasil, pra vocês terem ideia, né, em 2010, pesquisa de 2010, só igreja evangélica protestante, eram 40 mil denominações e se abriam 14 mil por ano. Faça as contas. Sabe por quê? Porque é um negócio lucrativo. Sabe? Conte aí na sua rua quantas tem. Sabe? É lucrativo. Sabe? Eles não querem te libertar. Eles não querem falar a verdade para vocês. Sabe? Então vamos lá. Vamos à falácia aí o que diz os líderes religiosos para te enganar, para te justificar essa falha aqui de Deus. Vamos lá. Os homens sempre tentando advogar para o Deus imaginário, né? Porque essa entidade toda poderosa que criou o universo precisa do homem para defendê-lo, né? Ele só existe por causa do homem. Sem o homem, Deus não existe. Esse é fato.
A falácia religiosa, alguns religiosos tentam justificar esta clara incoerência, criando explicações mirabolantes numa tentativa desesperada de defenderem a sua fé ou defenderem o seu ganha-pão. Dizem que seria uma morte espiritual, só que, do ponto de vista de Deus, ao comerem do fruto, imediatamente teriam que morrer. Do ponto de vista de Deus. Aqui é o ponto de vista do homem, dizendo que é uma morte espiritual, né? Justificar uma segunda morte, né? Seria a morte da alma. Na realidade, alma não existe. Alma, espírito, tudo isso é apenas o intelecto, a consciência humana, tá? Quando você perde a consciência, até em próprio texto bíblico a gente vê isso, sabe? Então vamos lá. Outra falácia ainda mais espetacular diz que este dia descrito no texto bíblico teria uma duração de 1000 anos. Então agora ele vai usar um texto lá da frente, muito adiante, sabe? Milênios depois, para tentar justificar a Gênesis. Vamos ver? Então vamos lá. Como Adão teria morrido com 930 anos, estaria dentro deste dia. Então ele agora diz que um dia para Deus é 1000 anos, para justificar que Adão morreu com 930. Certo? Então Adão morreu com 930, quando comeu o fruto, morreu. Mesmo assim não chegaria a um dia, né? Seria menos que um dia. Mas estaria dentro do prazo ali, né? Para ele, né? Para justificativa, para falácia, né? Então vamos lá ver o texto. Para confirmar esta farsa, essa falsa alegação, os líderes religiosos citam a passagem de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3, 8 diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Só que neste texto, o escritor bíblico tenta apenas explicar a grande demora para o fim do mundo. A grande demora para o fim do mundo. Da mesma forma que o texto diz que um dia é igual a 1000 anos, ele também poderia dizer que um dia para Deus é como 10.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos ou 1 bilhão de anos. Era apenas uma justificativa para a demora do tal fim do mundo que nunca acontece. A volta do Jesus, por exemplo, que nunca vai voltar porque não foi para lugar nenhum. Porque é um personagem que jamais existiu. Você acredita no cristianismo apenas porque nasceu em um país cristão. Você foi obrigado, você foi mergulhado em uma banheira, repito, queimou teus neurônios. E agora sobrou espaço para essa fantasia. Porque é assim que o sistema religioso quer. Na rédea deles. Né? Você é o que para eles? Ovelha. Um sifão. Escravo, servo. Que vai trabalhar para sustentá-los. Vamos lá, pessoal. A intenção do escritor não era justificar a incoerência de Gênesis, que está lá em Gênesis. Aquela grande incoerência. Quem tenta fazer isso são exatamente os líderes religiosos fanáticos, que usam este texto em 2 Pedro capítulo 3, 8, para costurar o assunto, aplicando em Gênesis, tentando de alguma forma remendar o erro bíblico, o erro de Deus. Né? O interessante é que a Bíblia fala também de um dia durando apenas um ano, mas eles não usam esse texto, né? Apenas um ano. Números capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias por cada um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Coisa interessante, né? Conhecereis o meu apartamento. Cara, Deus morava em apartamento. E também Ezequiel capítulo 4, versículo 6, quando cumpristes estes, te tornarás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te darei por cada ano. Então aqui ele dá apenas um dia por cada ano, um ano para cada dia. Mas 2 Pedro diz que um dia para Deus é 1000 anos. E aí o mala do religioso, querendo se apoiar, né, a desculpa, né, da mentira lá que Deus falhou, né, diz que, inclusive vou mostrar aqui que ele mentiu e que a serpente estava certa, né, isso na fantasia, entrando no hospício para falar com o louco. Nada disso é real. Nada disso é real, pessoal. Então vamos lá. Só que neste caso, eles não podem
aplicar a Gênesis, porque continuaria a incoerência, né? Fica evidente o grande esforço dos religiosos em tentar explicar as contradições da Bíblia aplicando outras passagens que nada têm a ver com o assunto, passagens escritas há mais de 1 milênio. Então eles vão lá na frente, pegar um texto lá da frente para explicar uma falha lá de trás de Deus. Deus que errou tudo, não sabia de nada, na onisciência dele, coloca uma bomba no jardim, né? Sabia de tudo que ia acontecer e deixa que aconteça apenas para castigar, inclusive castiga a pobre da mulher, né? E condena, né? Diz que a culpa de nós morrermos é a culpa da mulher, né? Um Deus misógino, né? Mas sabia que a mulher ia errar. Por quê? Primeiro que não existe a tal do livre-arbítrio, tá? É uma grande farsa, uma grande mentira. Porque se ele é onisciente, ele sabe do que você vai escolher antes que você escolha. Ele já sabia. Então ele já sabia o resultado. Você sim não sabia, mas ele já sabia, né? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 24 e 26, relata-se que os animais foram criados primeiro e só depois foi criado o homem. Então, muito bem, né? Gênesis relata que primeiro foram criados os animais e só depois o homem. Isso aqui é uma grande contradição. Veja só, Gênesis 1, 24 ao 26. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aqui também tira a onisciência dele, porque ele só vê que é bom depois que é criado. E disse Deus: façamos o homem a nós. Olha, você veja que ele já havia criado aqui os animais em Gênesis 1, 24 ao 26. Né? No versículo 24. No 26, diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo o réptil que se mova sobre a terra. Então, já existiam, né, os animais quando ele faz o homem, né? Agora, já em Gênesis capítulo 2, 19, a Bíblia diz que primeiro foi criado o homem e só depois os animais. E Deus ordena, inclusive, ao homem que dê o nome aos animais, né, que foram criados após ele. Veja só, Gênesis 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra o animal, o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, que já estava vivo, viu aí? Os trouxe, havendo formado, aí os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, confirma que é uma grande confusão. Primeiro ele cria os animais, depois ele diz que trouxe os animais, né? E depois ele diz que criou o homem, depois dos animais, aí depois ele diz que trouxe os animais para Adão dar o nome. Logo, Adão existia antes dos animais. E aí fica esse rolo todo, né? Afinal, quem Deus criou primeiro? O homem ou os animais? Gênesis capítulo 3, 14, a serpente recebeu uma maldição, onde a partir desta maldição, ela teria agora que rastejar sobre o seu ventre, né? Esta expressão significa que a serpente tinha pernas antes de seduzir Eva e depois as perdeu. Veja só, verdade, né? Se ele condenou a serpente agora a rastejar sobre o seu ventre, ela tinha pernas, ela andava, então ele tirou as pernas dela, né? Na falácia cristã, né, a justificativa cristã, né, do religioso, né, para não dizer da burrice de Deus, aí a serpente foi usada por um ser espiritual iníquo que seduziu a Eva, dizendo que é o diabo que se apossou da serpente. A questão é o seguinte: então Deus Todo-Poderoso joga uma maldição sobre um ser, um animal irracional, inocente, né? E segundo o relato bíblico, todas as serpentes rastejam por causa desta maldição dada por esse Deus imbecil, né? Que, sabendo ele que a serpente não tinha culpa porque seria, né, na justificativa, né? Porque a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que foi a serpente. Mas aqui o religioso, querendo dar uma justificativa, diz que foi um ser espiritual iníquo, né, do mal, né, que se apossou da serpente. E aí ele vai e castiga a serpente. Tem lógica, né, Deus? Tenha paciência. Em Gênesis capítulo 3, 16, Deus proclama suas maldições ao casal do Éden,
devido à sua desobediência. Desobediência essa que ele sabia, porque ele não é onisciente. Então ele sabia. Ele sabia que já iam desobedecer. Mas na realidade ele não sabia de nada, né? Só existiam duas pessoas no mundo. E ele sai procurando Adão. Adão, onde tu estás? Né? Logo após Adão ter pecado no paraíso. Né? O tal paraíso. Né? Então Deus diz que aumentaria as dores do parto grandemente. Isso aqui é uma grande questão aqui, né? Que ele condena a pobre da mulher, a Eva, né? Um Deus misógino, né? Condena a pobre da Eva, sabendo que ela, né, iria errar. E outra, ela não tinha culpa. Por quê? Vou explicar. Porque ela não conhecia as dores do parto. Como é que ele iria multiplicar grandemente as dores do parto de uma mulher que nunca deu à luz, nem nunca viu ninguém dar à luz? Veja só. E Deus disse à mulher, né? Multiplicarei, Gênesis 3,16. E Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Este termo indica que mesmo se ela não comesse do fruto, ela sentiria as dores do parto. Então este termo aqui indica que mesmo que ela não tivesse pecado, ela sentiria as dores do parto. Agora vejam, o texto diz claramente que ele aumentaria as dores do parto de Eva. Portanto, Eva sentia algum tipo de dor, né? Que somente se pecasse, esta dor aumentaria. Ela conhecia algum tipo de dor. Era feita de carne, né? Foi tirada da costela de Adão, né? Que era de barro. Aí fez um casamento entre o barro e a carne. Só que aí agora Eva sentia dor, mas não sabia qual era a dor do parto. Ela não conhecia, ela nunca deu à luz, né? Nem viu ninguém dar, ela era a única mulher ali. Então, o problema é que esta ameaça feita por Deus a Eva não faz o menor sentido. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, Eva nunca havia dado à luz e nunca havia visto alguém dar à luz. Por isso, Eva não entendeu a maldição de Deus, desse Deus maluco. Ela não entendeu. Como é que ela iria... Sabe, ela não tinha tido filho ainda. Como é que ele vai aumentar as dores do parto de alguém que nunca teve? Ela não sabe nem que dor é essa. Né? Ela jamais havia dado à luz. Então, vamos lá. Eva também não sabia diferenciar as dores que tinha das dores do parto, caso ela pecasse. Afinal, segundo a Bíblia, ela só deu à luz após o pecado e a maldição de Deus. Em Gênesis 3,17, Deus pune o homem dizendo que amaldiçoaria o solo. Agora ele vai punir Adão. E aí condena quem? A terra. Né? Mas isso aqui é uma grande mentira da Bíblia, é uma grande mentira. Gênesis capítulo 3,17 diz: E Deus disse a Adão, portanto, deste ouvido à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Só que a terra nunca se tornou estéril ou maldita. A terra nunca deixou de produzir com abundância. É uma grande mentira. Hoje é estendida essa maldição da mulher, condenando a mulher, né, por toda, né, que um homem morre por conta da mulher, né? Joga isso nas costas da mulher. Só que a maldição que ele deu a Adão aqui não se cumpriu, porque a terra nunca foi estéril, né? Então a Bíblia diz que Adão comeria a vegetação do campo com o suor do seu rosto, né? Com o suor do seu trabalho, que é roubado hoje pelos líderes religiosos. A pergunta é, será que se o homem não tivesse pecado, Deus iria plantar e colher para ele? Hein? Será que o homem, se não tivesse cometido esse pecado que ele sabia que iria cometer, talvez Deus, né, não quisesse nem estar trabalhando para o homem, né? E aí, né, já sabia que ele ia errar justamente para dar a condenação e fazer que o homem se virasse ali. Agora te vira. Tu errou, eu não sabia que tu ia fazer isso, agora te vira tu aí, vai suar para ganhar teu pão, né? O homem é quem peca, mas Deus amaldiçoa a terra. Veja que loucura, né? Mas se a terra foi amaldiçoada, por que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 8, 22, que nunca iria cessar a sementeira e a colheita? Gênesis capítulo 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não cessarão. Também em Mateus capítulo 5, 45 diz, para que se sejas filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o sol se levantar sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre o justo e o injusto. Então,
a terra continuou produzindo. E aqui, inclusive, que ele diz, né, porque Deus faz o sol se levantar. Você veja que a ideia bíblica é que a terra era plana, até o sol era que se movia, a terra era parada, estagnada no universo. Veja que ideia ridícula, porque tanto que diz aqui, faz o sol se levantar, né? Como se o sol fosse que se movesse, né? Fazer um vídeo sobre, são centenas de passagens sobre a terra plana, né? Que fala sempre que o sol é que se move. Salmo capítulo 104, versículo 14 também diz, faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Ele não havia condenado o solo, né? Jó capítulo 40, versículo 20, em verdade os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deuteronômio capítulo 8, 7, 8, porque o Senhor teu Deus te colocou numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra do trigo e da cevada, de vides e filgueira, e romeira, terra de oliveiras abundantes e de azeite e mel. Não é? Pergunta, será que estes textos e muitos outros são condizentes com uma terra amaldiçoada em Gênesis capítulo 3, versículo 17? Gênesis capítulo 3, 22, Deus diz, eis que o homem se tem tornado como um de nós, sabedor do bem e do mal. Neste texto, Deus claramente concorda com a serpente. A serpente estava certa, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a serpente diz, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Portanto, Deus dá razão à serpente, reconhecendo que ela falou a verdade. O capítulo 4 de Gênesis é ainda mais incoerente. Só haviam 4 pessoas em todo o planeta, Adão, Eva e seus 2 filhos, Caim e Abel. Quando os filhos de Adão resolvem ofertar seus produtos a Deus, né, eles plantavam apenas para eles mesmos, né, porque não tinha nem para quem vender. Né? Então, quando eles resolvem ofertar para Deus, Deus aceita os produtos da pecuária de Abel. Pecuária, gado, né? Cabra, ovelha, né? Carne, porque Deus adora o cheiro da carne queimando e o sangue. Né? Isso está lá na Bíblia em muitos rituais. Mas rejeita os produtos agrícolas de Caim. Logo, Deus não era vegetariano, tá? Então, se você aí é seguidor de Deus, né? Você acredita nesse ser imaginário, né? Você não deveria ser vegano nem vegetariano. Por este motivo, Caim se enche de ira e mata o seu próprio irmão Abel. Diante disso, Deus resolve colocar uma marca em Caim. Então Deus resolve colocar uma marca em Caim, para que ninguém que o achasse o matasse. Né? Agora, a pergunta é, quem? Se só tinha Caim, Abel, Adão e Eva. Para que, agora morreu Abel, né? Para que colocar uma marca na testa de Caim, se não havia ninguém para matá-lo? Agora, só se fosse Adão ou Eva que matasse, né? Mas vamos ver o texto. Gênesis 4, 15. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem, qualquer o que o achasse. A questão é, quem poderia matar Caim? Seus pais? Adão ou Eva? Pois não havia mais ninguém na terra. Não havia mais ninguém, segundo os relatos fantasiosos do povo que criou uma religião para eles. Quando esse povo criou essa religião, já existiam milhares de outras religiões. Esse povo era um povo que vivia no deserto, sabia sequer a escrita. Era apenas um povo brutal. Quando descobre a escrita, plagiam de civilizações sumérias, persas, medos, assírios, né? E muitas outras civilizações que tinham seus próprios deuses, egípcios. Né? Então vamos lá. Quem poderia matar Caim? Seus pais, Adão e Eva, pois não havia mais ninguém na terra. Mesmo que fossem os pais que quisessem matar a seu próprio filho, ou Adão ou Eva quisessem matar a Caim, né? Será que Adão ou Eva iria confundir seu filho com outra pessoa? Iria. Mesmo que Deus tivesse colocado a marca em Caim, para que o pai e a mãe não matassem, com quem ele iria confundir para ele precisar marcá-lo? E aí vai e coloca uma marca em Caim, para dizer, olha, esse aqui é a única pessoa que tem na terra, viu? Estou marcando ele para vocês não achar que é outro, dizer, dar uma de doido que é outro e acabar matando ele. Você vê que é tudo incoerente, né? Não faz sentido.
No caso de Quem? Para quê? Para que colocar uma marca em Caim? As peripécias da Bíblia não param por aí. Na mesma história de Caim, misteriosamente, o escritor das fantasias bíblicas coloca uma mulher para Caim. Coloca uma mulher para Caim, Gênesis 4,17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Não satisfeito ainda, no relato bíblico, que Caim constrói uma cidade, né? O escritor não satisfeito, além de arranjar uma mulher do nada para Caim, ele agora deu uma cidade a Caim, sendo que contraria o Deus bíblico, que disse o seguinte, contrariando o Deus bíblico, o próprio Deus que disse que iria acontecer. Segundo o relato bíblico, Deus o condena a tornar-se um fugitivo e um errante sobre a terra. Mas só que agora ele formou uma família e tem uma cidade, né? É uma cidade para quem? A pergunta que fica é, uma cidade? Uma cidade? Para que pessoas? Né? Gênesis 4:12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Isso aqui foi o que Deus disse, né, a Caim. Né? No entanto, Caim não só arrumou uma mulher, como formou uma cidade, né? Contrariando completamente o Deus bíblico, né? Desmoralizou geral o Deus bíblico. Algum tempo depois, Caim observa o nascimento do seu filho Enoque e de mais 4 gerações de sua linhagem, até surgir Lameque, que compõe um poema se gabando de matar um homem e comparando-se a Caim. Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Por 7 vezes Caim está vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Inclusive o tal do mito de Jesus, né? Que é tudo plágio de plágio de plágio. Ele usou essa frase, só que no sentido contrário. Não vingar 70 vezes 7, mas perdoar 70 vezes 7. Né? Você veja que a Bíblia é toda, né? E isso aqui já é muito mais antigo, de outras civilizações muito mais antigas. Até Buda falou essa antes do Novo Testamento, sabe? E antigo ainda, mais antigo que o Antigo Testamento ainda também, tá? Vocês, não Buda, né? Outros. Vocês conseguem achar algum sentido em tanta incoerência, contradições e fantasias na Bíblia? Os religiosos procuram encontrar explicações numa tentativa desesperada de dar explicações para as suas crenças. Mais uma vez, usam a falácia. Dizem que o relato bíblico não é escrito de forma cronológica, de forma ordenada, cronológica. Olha a explicação, né? Agora, se foi um pombo inspirador, né? O pombo, o Espírito Santo, que não erra, né? O Deus não erra, o Espírito pombo não erra, sabe? E ele que narrou toda a Bíblia. Como que pode a Bíblia estar toda atrapalhada? Não é? Não tem condição. Então, dizem que o relato bíblico não é de forma cronológica, fazem uma releitura costurando pedaços de texto, pegam textos que estão no fim e colocam no começo, aplicando relatos de forma simbólica, fazendo uma salada num esforço inútil de dar algum sentido à sua fé. Faz uma salada ali, pega texto lá você viu que eles, para explicar lá a questão lá de Adão ter comido o fruto e morrer no mesmo dia, sendo que Adão morreu com 930 anos, eles foram buscar lá na frente, lá em Pedro, 2 Pedro, para tentar explicar 1000 anos atrás, muito mais, sabe? Muito mais. Quer dizer, é completamente irracional. O fato é que qualquer pessoa que lê a narrativa bíblica sem fanatismo religioso, com a mente aberta, de forma racional, chegará à conclusão, obviamente, de que se trata de uma fábula. É uma fábula, toda a Bíblia é fábula, todo sistema religioso é fábula. Né? O ser humano, ele tem uma necessidade, eu percebi, né, talvez comparado até com o reino animal, né, de ter um líder. Ele quer porque quer que exista um líder, alguém que o comande. Parece, eu acho, coisa mais do mamífero mesmo, sabe? Se você observar, né, as matilhas, né,
as alcateias de lobo, né, tem um líder, né, ali os elefantes tem um líder, o leão tem um líder ali, né, e por aí vai. Você vê que os mamíferos, eles têm os líderes, e o ser humano tem uma necessidade de ter um líder. É por isso, inclusive, que temos líderes políticos. Só que aqui ele precisa de um líder maior para sustentar o seu medo do desconhecido, que é a morte, encarar a realidade, que é a deixar de existir. E aí precisa de um líder e cria os deuses para suprir essa necessidade humana de ter um líder, de ter que estar ajoelhado sempre aos pés de alguém para lhe dar instrução daquilo que ele não consegue compreender. Essa é uma necessidade humana, sabe? Mas com a evolução, né, assim como Darwin falou, né, que assim como o ser humano, né, perdeu o rabo, né, e nós, para quem não sabe, tínhamos o rabo. Inclusive hoje, se você procurar aí na ciência, aí você vai ver que ainda existe um resquício ainda, sabe, em nosso corpo, né, na parte óssea, existia, o ser humano tinha rabo, e o Darwin disse, assim como o ser humano perdeu o rabo, também irá perder a fé. Isso vai acabar, é uma questão de evolução, né? A fé nada mais foi do que uma muleta no passado para nos guiar até aqui. Tem que largar essa muleta, jogar isso fora, que isso só serve agora para líderes estar explorando, vivendo aí, andando de jatinhos, carros blindados, né? Mansões fabulosas, né? E dizendo que foi um ser imaginário que deu, quando na realidade foi o seu suor, o seu esforço que deu todo esse luxo a esses caras, né? Que vivem e querem te manter preso nesse sistema podre e nojento. Você, crente, que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, não sabia de merda